Esses dias eu tava de férias, agora nessa semana de janeiro, e eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito. Ele fala sobre temas da vida, e a pessoa em específico ela fala sobre a vida dela. O nome do podcast é Para Dar Nome às Coisas. Eu comecei a ouvir ele, eu acho que foi em 2022, mais ou menos. 2022 foi quando eu comecei a ouvir. A internet ela chegou com muita força depois da pandemia. Eu não sei se vocês têm percebido isso no dia a dia de vocês, mas eu sinto muito isso nas consultas. Antigamente as consultas tinham muito mais troca. Existia mais um cuidado ali, tanto do paciente quanto do cuidador, mas hoje em dia eu percebo que as pessoas estão tão conectadas e tão desconectadas ao mesmo tempo. A comunicação ela ficou muito mais fácil, né? Entregue com muito mais facilidade, né, do que a gente percebia antes. Então, percebo muita gente conectada com o Instagram, sabendo nomes de blogueiros, sabendo nomes de enfermeiros, de obstetras, de pediatras, de doula, mas pessoas com uma informação muito restrita, uma informação muito pequena, que a verdade é daquele determinado assunto que ela está buscando. Hoje em dia, eu percebo muitas gestantes vindo procurar profissionais por seguidores, mais pelo fato de você ter o seguidor do que a sua experiência profissional em si. E isso conta muito, né? Porque não é o marcar no Instagram e você ser reconhecida pelo trabalho, pela publicação que o outro te marcou. Isso vai mais, né? Isso vai muito além, isso vai muito além. Isso vai do cuidado que você tem ali com aquela gestante, com quem estiver ali com você durante o trabalho de parto, né? Então a assistência, ela foi se perdendo e eu percebo isso de uma maneira muito grande depois da pandemia. Uma assistência muito rápida, uma assistência muito contada no relógio, um parto com tempo. E a gente sabe que parto não tem tempo. Você vai para casa daquela gestante e você pode voltar 3 horas depois para casa, ou você pode ficar com ela ali 24 horas, 36 horas, 40 horas. É o trabalho de parto. Quando você se propõe a assumir esse compromisso, é um compromisso com a família, né? E paralelo a isso, percebo pessoas se encheram de informação, com a esperança de que com aquela informação ela consiga ter um parto mais próximo do que ela planejou, um trabalho de parto mais idealizado possível na cabeça dela, um pós-parto muito tranquilo e uma amamentação fluida, né? Uma amamentação fluindo aí super bem, porque ela buscou informações de vários profissionais. O problema disso é que o seu bebê ele não veio na cartilha. O seu bebê não veio na cartilha que aquela profissional deu. O seu bebê ele veio de dentro de você com a mistura da sua família, a sua mistura e a mistura do seu marido com a família dele. E ele não vai caber em manual nenhum. Hoje em dia, como a informação ela chega através de cursos, não estou falando que os cursos são ruins, não, mas como a informação ela chega através de curso e a pessoa, na grande maioria das vezes, tenta vender aquele curso como vou entregar para você tudo que você precisa saber para que seu filho, para que você tenha um pós-parto tranquilo. E aí quando chega no pós-parto de verdade, ele não é tranquilo. Porque você não conhece o seu bebê. Você vai conhecer o seu bebê depois que ele nasce. A única maneira de você perceber que seu bebê precisa de um colo, de um carinho, de um conforto, a fralda tá suja, ou ele tá com fome, ou ele tá com frio, ou ele tá com calor, é chorando. E eu vejo muito nas visitas pós-parto, hoje em dia, depois da pandemia, as pessoas desesperadas com o choro do bebê. Não tô falando que é pra deixar o bebê chorar. Tô falando que a gente esqueceu de ouvir o que esse bebê tá pedindo. Porque no livro que você compra do curso, ele não diz que se o bebê chorar assim ou se o bebê chorar assado, você deve fazer isso. O curso ele só diz a rotina que você tem que ter com o seu bebê. Gente, não existe rotina com um recém-nascido que acabou de chegar em casa. Você não consegue fazer a sua rotina. De uma hora para outra tudo muda. Esse podcast eu ouvi nas férias, né? Eu tava de férias e aí eu ouvi, entre outros vários que tinham ali
sobre essa mesma pessoa, que é a Natália. Ela fala que no trabalho dela, ela era pauteira, ela era roteirista, uma coisa assim, e ela precisou entrevistar uma pessoa que teve depressão pós-parto. Quando a gente se enfia, né, quando a gente mergulha nesse mundo de cursos, de livros, de conhecimentos, a gente às vezes esquece do que é a gente, qual é o propósito que a gente quer com aquilo. E quando a gente tem muita informação e a gente não sabe qual a informação que vale, qual a informação que vai deixar a gente seguro em relação a uma situação, a gente se perde. E a Natália, ela coloca isso de uma maneira muito legal e muito leve. E ela fala sobre pós-parto, mas eu acho que a gente pode levar para a vida. Uma vez, não faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos, eu entrevistei uma mulher, fui fazer um vídeo no meu trabalho sobre depressão pós-parto. E aí eu fui entrevistar uma jovem mãe, era uma mulher que tinha, acho que ela tinha 28 anos, 27 anos, era uma mulher jovem, que tinha sonhado muito com a maternidade e que tinha muito curtido o processo de engravidar, aquela mulher que se sente muito bem com o processo todo, que ficou muito feliz, que fez muito vídeo, muita foto, enfim, dentro do processo dela tinha muita alegria e muita felicidade com a gestação ali, né? Só que ela tava me contando que as coisas começaram, essa alegria, essa leveza começou a ruir quando ela começou a idealizar a maternidade num lugar de procurar manuais, procurar contas de Instagram, procurar guias que iam fazer com que ela fosse uma mãe ideal e fazer com que ela fosse uma mãe que ia fazer com que esse filho também fosse ideal. Então ela começou a procurar qual era o melhor jeito de colocar a criança pra dormir, de colocar a criança pra acordar, de colocar comida no prato da criança comer, enfim. E ela falou, Natália, teve um momento que tudo que eu aprendia não se realizava na prática, porque as coisas que eu aprendiam quando eu ia pra realidade, quando eu ia pro dia a dia, as coisas saíam completamente do controle. E ela disse que começou a não só se cobrar, mas cobrar o filho dela, recém-nascido, também daquela performance. Então, quando ela comparava aquilo que o filho dela fazia com as crianças que ela via ou com os guias que ela lia, ela começava a ter uma frustração com o comportamento do filho. E aí ela me contou que teve um dia que ela percebeu que isso estava acontecendo e nesse processo também foi um disparador da depressão pós-parto que ela teve. Claro que as coisas são múltiplas, né? Mas dentro do que ela me contou, esse foi um gatilho, assim, para esse processo depressivo, essa frustração constante e essa cobrança de que eu tô falhando em algo que eu deveria fazer, então tem alguma coisa que tá errada e eu preciso consertar, mas eu não sei como consertar porque isso também tá fora do meu controle. Até que um dia ela percebeu que isso estava acontecendo com ela e ela falou, cara, teve um dia que eu peguei o meu filho, eu abracei o meu filho e eu entendi que eu precisava ouvir o meu filho e que eu precisava também descobrir qual era o meu jeito de ser mãe. E que isso, o manual, o guia, o vídeo do YouTube, não iam poder fazer por mim. Que essas coisas todas seriam auxiliares, que seriam como setas num caminho. Mas o caminho quem ia ter que fazer era eu. E quem ia precisar saber o momento de parar ou saber o momento de andar, saber o momento de subir uma montanha ou de descer uma montanha, ia ser eu, porque era eu que estava caminhando e porque meu corpo é único e porque meu filho é único e a gente ia ter que se descobrir nessa relação juntos e com apoio, mas quem ia ter que fazer o caminho era a gente, assim. E eu achei isso muito bonito. E muito valioso também, né? Porque é sobre isso, né? Essa história também é sobre isso, né? Na intenção de ser uma mãe boa, na intenção de fazer com que, auxiliar com que o filho dela se desenvolvesse, ela grudou no manual, grudou no método, grudou no conceito, e aí de repente a intenção de ser uma mãe boa, a intenção de fazer com que o filho se desenvolvesse se perdeu e virou só sobre seguir o manual, seguir o vídeo do YouTube, seguir a regra, seguir o método. E quanto mais ela fazia isso, quanto mais ela se apegava no conceito, mais ela se esvaziava da intenção, mais ela se afastava da intenção.